aqui mais essa, com perdão da uma palavra, live, destinada a, nas sextas-feiras, comentar um pouquinho do trabalho, da obra, não só da obra dele, mas, enfim, desse universo do sonho em movimento, mas, em particular, a partir da obra do Walter Smetak. E já aproveito para situar aqueles que, porventura, não tenham visto ainda ou não tenham acompanhado ainda essa série que eu venho fazendo às sextas-feiras. Ela inicia todos os outros encontros anteriores estão aí no meu perfil. Então, você pode rolar para baixo e você vai encontrar. E a gente falou aqui, ao longo do tempo, começamos falando um pouquinho sobre a obra de Smetak, num contexto que ainda era o de interrupção das aulas. Então, a princípio, eu tinha começado essa conversa aqui com uma pretensão de que ela, de alguma maneira, fosse um complemento das aulas presenciais, porque essas lives acontecem nos dias em que eu normalmente estaria dando essas aulas. E, no caso dessa, seria, se eu estivesse dando aula, seria um componente chamado Oficina do Som Movimento, que é um componente que, aliás, como eu já falei no encontro passado, ele é muito difícil de se realizar nessa forma online, né? Porque ele envolve algumas práticas, sobretudo aquelas que vêm do Murray Schafer, que são práticas que dependem da participação das pessoas. Eu estou tentando aqui achar onde é que eu enfiei, está aqui, o ouvido pensante do Murray Schafer. Então, a gente começou trabalhando a partir desse livro aqui, todo encontro nosso eu falo sobre isso, né, sobre esse livro. Está aqui, Smetak, de cabeça para baixo. Smetak, o enxerto do Takaká, desculpem a minha dislexia, gente, o enxerto do Takaká, que é uma coletânea de textos de um projeto muito bacana chamado Desengavetando Smetak. Essa é a sobrecapa, que, na verdade, é um desenho do próprio Smetak. A capa, na verdade, é essa aqui. Certo? Isso é editado pela Edufba, e a gente vem trabalhando em cima disso. Essa era a proposta desde o início desse curso, quando era ainda curso. E aí depois a gente passou por uma discussão em torno da proximidade, de algumas proximidades da obra do Smetak. A primeira delas do Kandinsky, né? Então a gente falou do núcleo comum, ou do fundo comum de formação dele, que tem a ver com a teosofia, né? E várias coisas esotéricas dos anos 20, geração em que ele ainda, o ponto da história em que ele ainda estava em formação. E falamos da história dele, da vinda dele para cá, do Kohlreuter e tudo mais. A gente vai voltar ainda a essa história algumas vezes depois. E aí a gente, depois do Kandinsky, falou, nos últimos tempos, a gente vinha falando do Murray Schafer, baseando-nos nesse livro aqui, O Ouvido Pensante. Foi por isso que eu falei que são coisas que eu encerrei essa parte no encontro passado, são coisas que dependem, em grande medida, ou quase na sua totalidade, de uma coparticipação, né? Ou seja, de uma situação de coparticipação, de trocas entre pessoas, porque, inclusive, envolve manipulação de objetos e tudo mais, né? Então, o que eu estou fazendo agora aqui é fazer uma deriva a partir da proposta que era
ia ser a proposta do curso, uma deriva em que a gente vai também falando sobre outras coisas, outras questões, né? Então, por exemplo, no próximo encontro nosso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre som e silêncio, né? E aí eu espero trazer algumas coisas, umas 2 ou 3 coisas que eu sei sobre algumas figuras como John Cage, Otomo Yoshihide, Gilberto Mendes e Rogério Duprat, né? Sobretudo Rogério Duprat, eu ando muito ligado na onda do Rogério Duprat. Então, isso assim, apenas para esclarecer por que nós estamos aqui, onde é que nós estamos, né? E aí, a partir disso, tem uma mosca chata que está aqui rondando, eu acho que eu matei a filha dela com mata-moscas, agora ela está aqui me enchendo o saco. Bom, a partir disso, aí hoje, isso já estava programado no curso original, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, como diz o nome, Smetak Som em Movimento. Nessa coletânea do Smetak, há um texto aqui chamado A Quadratura do Círculo. E esse texto, na verdade, bom, a gente poderia chamar de uma peça de teatro, não fosse o fato de que nem teatro e nem peça, muito menos peça, satisfazem completamente aquilo que é a proposta do Smetak aqui. Então, vamos dizer que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui de um aspecto do Smetak que seria o de uma performance cênica, vamos dizer assim, ou do cênico em Smetak, de certa forma, a partir desse texto dele chamado A Quadratura do Círculo. A informação dada pelos organizadores do livro, né, é a seguinte, a nota que apresenta esse texto. Concertista e professor de violoncelo, Smetak percorreu e vivenciou muitos palcos e audiências. A noção e o cuidado com a repercussão cênica de suas ideias musicais estão presentes de forma marcante na sua teoria da improvisação e também em alguns de seus escritos concebidos como dramaturgia. Eu discordo do uso do termo, embora entenda o que a pessoa que escreveu isso quer dizer, né, quer aludir a uma coisa que se refere ao teatro, mas seria uma discussão mais longa e mais apropriada para outro tópico que nós estamos tratando aqui nessas lives, que é o de quarta-feira, que é o de História e Teoria das Artes ao Vivo, que é essa questão da dramaturgia. Mas vou deixar para lá e vou ficar nessa conversa aqui. A Quadratura do Círculo é um deles. Referida por Smetak como uma peça abstrata e ritualística, a experimentação dramatúrgica, veja que o próprio autor vai amenizando o que ele está dizendo. Primeiro era dramaturgia, agora experimentação dramatúrgica, experimento cênico, e aí vai mudando, né, naquela coisa que eu já falei aqui em outros lugares, de ficar contornando o termo que seria o termo adequado para usar aqui, que é o termo performance, né? Mas, enfim, a experimentação dramatúrgica aqui presente e instigante, além da improvisação em cena com 14 de suas plásticas sonoras, a peça não tem diálogos entre os personagens, que são seres abstratos em figuras geométricas, círculos, triângulos e quadrados, além de uma sacerdotisa, e propõe uma experiência sinestésica com perfumes, luzes coloridas e projeção. Segundo Smetak, a peça, abre aspas, né, palavras de Smetak, se desenvolve por impulsos próprios e de natureza abstrata, em realidade, o concretismo absoluto. Fecha aspas. Para quem já viu as conversas anteriores nossas, ele usa aqui, o Smetak endossa aquela ideia que está presente no Kandinsky e que reaparece, inclusive, nos grupos de artistas abstratos geométricos dos anos 50 na Latinoamérica, a partir da influência do Joaquim Torres Garcia, que vai dar nos grupos argentinos, por exemplo, e mesmo aqui em torno de Tomás Maldonado, e aqui mesmo aqui no Brasil, com os concretistas, que é essa ideia, né, portanto, de que não faz muito sentido você falar de pintura abstrata ou arte abstrata, que, na verdade,
a arte, o que se chama arte abstrata, é uma arte concreta, né? No sentido de que ela trabalha com os materiais concretos da realidade plástica, né? Ou seja, cores, formas geométricas, etc. E por isso seria uma arte concreta. Então, o concretismo absoluto dele aqui é isso aqui. Agora, em relação a ser uma apresentação cênica com 14 de suas plásticas sonoras, ou seja, dos seus instrumentos, que eles chamam de plásticas sonoras, e de ser feita com figuras geométricas, não ter diálogos entre os personagens, além de uma sacerdotisa e tal, isso me lembra algumas das outras experiências que aqui no Brasil, para ficar só aqui, aconteceram antes desse experimento dos Smetak, né? Por exemplo, o Bailado do Deus Morto, do Flávio de Carvalho, ocorrido ainda no começo dos anos 30, né? E que foi, inclusive, fechado pela polícia, mas eu não vou entrar nessa história que é muito longa. Mas depois, outros experimentos que aconteceram, dentre eles, por exemplo, o Balé Neoconcreto da Lígia Pape, nos anos 60 já. Há uma história aqui no Brasil, como de resto em vários lugares do mundo, de experimentos que trabalham com essa situação cênica, vamos dizer assim, porque a gente está falando principalmente de coisas que são apresentadas num palco tradicional, essa situação cênica em que, ao invés de nós assistirmos um diálogo, uma situação dramatúrgica propriamente dita, o que a gente assiste é um desfilar, né, e um encontrar-se, né, de formas na cena. Aqueles que, ouvindo o que eu estou falando, pensem assim, não, mas isso também pode ser uma dramaturgia visual, etc., eu advirto que eu não desconheço essa ideia, e ainda assim eu acho isso discutível, mas também não é o contexto aqui para fazer isso, essa discussão. Em um texto homenagem escrito em 2007, não publicado, o diretor teatral Paulo Dourado, que conviveu com os Smetak aqui na Bahia e encenou em 1985 A Caverna, que é o texto dramático mais conhecido e montado de Smetak, também de 1970, com a Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia, relata sobre a quadratura. Diz o Paulo Dourado, abre aspas, sem realizar nenhuma referência antropomórfica, a peça é um movimento entre o abstrato e o concreto, conduzindo o espectador a partir da improvisação e da interação dramática entre formas, luz, sombras e perfumes, ao conhecimento da doutrina da brilhante estranheza que professava Smetak. Esse doutrina da brilhante estranheza também está entre aspas, portanto é uma terminologia do próprio Smetak. Fecha aspas. Essa é a menção do Paulo Dourado. Ou seja, houve uma encenação, mas de um outro trabalho chamado A Caverna, em 85, mas não da quadratura do círculo, que é o que nós vamos falar hoje. É possível que Jesus Chediak, responsável pela estreia mundial de A Caverna, em 1976, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ou seja, ela foi estreada antes no Rio de Janeiro, e parceiro de Smetak em outros projetos, tivesse conhecimento do texto da quadratura, o que lhe teria atribuído um aproveitamento implícito, até explícito, das indicações ritualísticas aqui contidas em sua montagem dos anos 70. Naturalmente, quando há todo um universo a ser descoberto, muitas das coisas que estão em outras proposições acabam entrando naquela como uma espécie assim de reunião de todas as ideias plásticas, no caso aqui do Smetak. Não pude encontrar registros audiovisuais dessa apresentação, que seria a primeira. Então, cronologicamente, a gente tem uma primeira apresentação desse A Caverna em 1976, no MAN do Rio de Janeiro, e depois em 1985 aqui na UFBA. A caverna, não a quadratura do círculo. Elementos da quadratura do círculo talvez estivessem na caverna. Há uma curiosidade sobre o figurino. A malha branca, indicada para uniformizar a presença antropomórfica dos atores em relação às variantes das figuras geométricas que eles devem representar, parece em sintonia com a malha vestida por Gilberto Gil nos shows dos Doces Bárbaros, formação musical de 1976, da qual, segundo Zé de Abreu, Smetak por pouco não participou. Olha que interessante. Então, talvez os Doces Bárbaros tivessem intervenção de Smetak em algum momento. O figurino de Gil remete à quadratura e parece indicar a proximidade esotérica, talvez pretendida pelos bárbaros,
com o universo smetaquiano. De resto, a gente sabe que os Doces Bárbaros, o espetáculo mesmo Doces Bárbaros, tem muito desses elementos aqui esotéricos, né, como foi dito aqui. E o figurino de Gil, então, remeteria a isso, e o próprio Zé diz: sem dúvida é a responsabilidade de todos, um único estado de consciência se faz necessário. Isso não quer dizer que todos pensam a mesma coisa, mas os diversos aspectos de uma coisa ou não coisa. Não, isso, na verdade, é uma formulação do próprio Smetak, né? Mas essa é a ideia do coletivo pensando junto, que estava ali também nos Doces Bárbaros. Bom, então a gente está diante, na verdade, de uma proposição, de um roteiro, não é? Um roteiro, prefiro chamar assim, de um roteiro que propõe uma situação cênica, né? Que não foi apresentado, né? A nossa ideia lá, a minha ideia com os alunos lá era justamente tornar isso possível, de forma bastante precária, evidentemente, mas tornar isso possível. Então, posto isso, vamos direto à quadratura do círculo, expressão que, na verdade, está presente em inúmeros lugares. Eu mesmo estou lembrando aqui agora de um ensaio. Alguém pode me ajudar? Talvez Paulo Miranda, que está aí vendo, pode me ajudar. De quem esse ensaio é? Do Haroldo, Paulo? Acho que é a quadratura do círculo. Sei lá, mas aí talvez ele possa... Deixa eu baixar aqui o meu... não, eu tenho um mouse aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui a conversa da gente. Tá. Se alguém lembrar, então, disso, a quadratura do círculo, portanto, é uma expressão que já existe anteriormente. Mas aqui ela quer dizer uma coisa muito específica, como nós veremos. Diz o Smetak, então, e agora eu vou apelar para a imaginação de vocês, para vocês irem acompanhando comigo o que se passa. Eu não ia fazer a insanidade, cometer a insanidade de... Tem que baixar um pouquinho aqui a câmera. Cometer a insanidade de colocar o que ele descreve aqui para vocês, mas vou, pelo palmilhando o texto dele, que não é longo, vai dar para a gente acompanhar aqui na live, aí a gente vai vendo o que ele está dizendo aqui. Diz ele: peça abstrata de duração de aproximadamente 22 minutos. Um conjunto de formas geométricas, sons, perfumes e luzes. Os perfumes não são muito mencionados depois, né? Menciona-se perfumes aqui, mas não se entra em detalhes que perfumes são. As personagens são eventuais, isto é, secundárias. 3 protagonistas que, na verdade, são um só. Eles se dividem em hierarquias menores, dando absolutamente o valor de diversidade de uma unidade. A tal das diversidades de uma unidade. 3, no caso dos Doces Bárbaros eram 4, mas três protagonistas, né, que na verdade são só, porque evidentemente que tem essa questão também esotérica do 3 e do 1, que está presente também lá no Kandinsky. Vamos lembrar que isso é importante para isso aqui, que as figuras geométricas lá fundamentais do Kandinsky eram o círculo, o quadrado e o triângulo. Círculo, quadrado e triângulo, com correspondências de cores também. O triângulo amarelo, o quadrado vermelho e o círculo azul, né? Ele diz ainda que esses 3 protagonistas possuem apenas valor representativo. As unidades estão visíveis por enquanto, mas estão como se não fossem presentes. Tudo deve dar a impressão de estar aqui só por poucos instantes e que poderá desaparecer imediatamente. Mas, sendo um reflexo em relação às nossas vidas, uma realidade subconsciente pretende ser um dia a nossa realização única. Aí ele aumenta a caixa, bota tudo em caixa alta. E uma realidade comparando com aquilo que hoje não somos. O que segue é um ritual, aí ele bota grandão de novo, ritual, a peça é ritualística. Ele afirma isso com todas as letras. Se o ritual, então não estamos mais no terreno da peça, além da cena, mas de um ritual. Se o ritual for feito no palco com instrumentos, devem eles ser em número de 14. Isso, naturalmente, também tem a ver com aquelas contas esotéricas. Flauta, choris, borés são os nomes das plásticas sonoras dele, dos instrumentos dele. Ronda, 3 sóis, peixe, constelação, val, mercúrio e colóquio. Então, ele, pelo menos, sabia de uma coisa, que
a trilha da peça teria que ser realizada ao vivo, que não é uma coisa comum, ao menos não tão comum assim, há décadas atrás. É engraçado. Só um comentário, nota de rodapé. Pelo menos na minha experiência, a presença de músicos em cena era uma coisa rara, né, há décadas atrás, e parece que nos anos 70 isso começa a se tornar mais presente aqui no Brasil e em casos muito específicos. Há 3 coisas que, pelo menos na minha experiência e do que eu sei, e eu não sei tanto assim, mas do que eu sei da história do teatro anterior aos anos 70 aqui no Brasil, 3 coisas eram tabu. A presença de música ao vivo, porque as pessoas receavam que isso ficasse parecendo ópera ou alguma outra coisa, microfone de jeito nenhum, e televisão jamais, né? Então você tem uns marcos para isso. Por exemplo, no caso da televisão, o circo antropofágico lá do Aguilar levou até um palco, colocou televisões no palco ainda em fins dos anos 70, o que causou bastante escândalo. Bem, voltando aqui. Se o ritual for feito no palco, com instrumentos devem ser em número de 14, né, que eu já mencionei aqui. Se não for possível improvisar o som no palco, sendo o som gravado anteriormente, podem ser usados mais instrumentos. Eles, entretanto, pertencem às mesmas consignações que as formas geométricas, que, por sua vez, são explicadas logo. Então, há uma correspondência entre esses sons e as formas geométricas escolhidas, claro, e é interessante isso, podem ser mais do que 14 se forem gravados. Introdução. Uma sacerdotisa se encontra no meio de um grande palco. Só isso, só o nome sacerdotisa que ele coloca aqui, que diz que é uma sacerdotisa, porque plasticamente vai ser uma figura feminina posta no meio do palco, tudo está em branquíssimo, a sacerdotisa e o palco quase não se destacam do outro. Ela segura. Eu achei essa ideia muito bonita, né? Porque no final apenas o que vai se destacar é o rosto da pessoa ou as mãos, né? Algo assim. Ela segura na mão esquerda uma balança equilibrada e tira das conchas, às vezes enquanto, um bocado de perfumes e joga numa para queimar. 2 ventiladores invisíveis jogam a fumaça em direção ao público. Então, na verdade, ela é... Por que ela é sacerdotisa? Porque ela tem uma pira ali que ela vai jogando e, naturalmente, esses perfumes são aqueles que você queimando, são incensos, né, na verdade, né, produzem um determinado aroma, até que o perfume fica sensível nas últimas fileiras do teatro. Se o silêncio é suficiente, isso é muito interessante, né? É uma premissa, né? Sabe-se lá se vai ser. Se o silêncio é suficiente, podem ressoar poucos sons provocados com instrumentos percutidos, mas sempre de maneira que se escute o som até o fim de sua vibração sem interrupção do outro. Tenho certeza que todos vocês já figuraram isso logo que eu comecei a ler. Aí começa aquele... Só que ele diz, não é para fazer como todo mundo costuma fazer, que é começar a soltar. Não, nada disso. Ele sugere um único som e um som contínuo. Então, a percussão, por exemplo, seria uma coisa mais como um tambor. Pom, né? E deixar ele soar continuamente até entrar o próximo, né? Isso é que não é comum. A sacerdotisa, depois de ter efetuado esse ritual, se retira passo por passo, de costas, desaparecendo no palco. Aí vem o número 1, que seria o equivalente ao primeiro ato, né? Manifestação. Oi, Cidinho. Chega aqui que a gente está fazendo uma live sobre o espetáculo. Você também pode participar. Não sei se ela vai entrar no quadro, mas daqui a pouco vocês vão ver a Cidinha passando aí. Olha ela aí. Ela gosta de participar, né, às vezes, da live. Vem cá, meu. Dá um alô lá para o pessoal, Cidinha. Olha que bonitinha que ela é. Outro dia, o João Carlos Salles também estava fazendo uma live, o gato dele também passou assim. Muito engraçado. Manifestação. Aparece no mesmo lugar onde estava a sacerdotisa um enorme cristal.
ele não era bem visível devido à presença da sacerdotisa. É engraçado que esse enorme cristal, eu fiquei pensando assim, como é que a gente iria fazer um negócio como esse, para não parecer, na verdade, por exemplo, um murundu de plástico bolha, alguma coisa assim. É muito difícil fazer isso. O cristal também é da mesma brancura e possui formas geométricas para todos os lados. O cristal começa a tremer levemente e se abre. As figuras geométricas se locomovem e tomam seus lugares no palco, isto é, elas provavelmente estavam adormecidas em algum canto e começam a se mover. Entre elas se destacam, pelo seu tamanho maior que as outras, as principais, que são, pois há várias figuras geométricas, né? Então, o que ele queria fazer, na verdade, era um quadro suprematista, né? Com as figuras se mexendo na cena. Entre elas se destacam, pelo seu tamanho maior que as outras, as principais, que são uma circunferência, círculo. Ele fala circunferência círculo, mas com medo de que as pessoas pensassem numa esfera, por isso ele coloca entre parênteses círculo. Elipses, outras que vão chegar e simbolizam eternidades. Entre elas, no fundo do palco, uma grande elipse, o não espaço. Né? Então, no fundo do palco, talvez se destacasse sobre esse fundo branco uma elipse branca também, algo assim. Se destaca depois uma forma triangular com várias outras menores. Elas simbolizam divindades e espaços sem limites. Olha aí o Kandinsky completamente, né? Formas triangulares com outras formas triangulares menores saltando. Diga-se passagem, o Kandinsky tem um trabalho assim também, sendo que era justamente com formas geométricas cruzando o espaço. Como terceira forma, aparece em destaque o quadrado, com seus derivantes retângulos e mistos, como hexágono, etc., simbolizando humanidades, espaço sem limite. Então, as eternidades são as circunferências e as elipses, as divindades são os triângulos e as humanidades são os quadrados. A gente lembra, por exemplo, do formato da casa do Flávio de Carvalho, que ele fez para ele, que não tinha porta, tinha uma cortina no lugar da porta. Essa casa tinha, ele fez lá no sítio que ele tinha em Valinhos. Né? Quando a gente vê esse desenho dessa casa e a própria... Parece que a casa ainda existe, mas está em muito mau estado de conservação, não sei como é que está agora. Mas quando a gente vê o desenho dessa casa do Flávio de Carvalho, eu não separei nenhum livro dele aqui para mostrar para vocês, infelizmente, porque eu não contava de falar dele, né? Essas coisas aparecem na nossa cabeça, mas no nosso intervalo daqui a pouco eu vou pegar um para mostrar para vocês. Mas nessa casa o formato é trapezoidal, né? Ele fez uma espécie de pirâmide babilônica, uma coisa assim, o formato é trapezoidal, que seria uma espécie de mistura entre a divindade, né? Que é o triangular, e a humanidade, que é a forma quadrada, né? E os seus equivalentes retângulos e mistos como hexágono. Interessante ele colocar o hexágono como também equivalente, né? E colocar isso como humanidade. Eles se colocam, aí vem o número 2, ação. Eles se colocam os três principais, que são, portanto, o círculo, o triângulo e o quadrado, se colocam sobrepostos para dar a sua primeira declaração, que são... E aí ele faz o desenho mesmo, olha aqui. Ele faz o desenho mesmo, círculo, triângulo, quadrado. Um sobre o outro. Então, o que acontece cenicamente é que você tem um movimento de um quadrado, depois o círculo por cima, depois o triângulo por cima, os três se encaixam. Os três no 1 e um no 3, por isso é que ele fala que são 3 em 1, são 3 protagonistas que são 1, do que vão sair mais 4, as humanidades, os 3 no 1, a manifestação estática, e os 7, e é uma nota, ele diz a evolução dinâmica, para formar o número 7 em seu caminho da unidade para a diversidade, que seria a tetractis pitagórica. E essa tetractis pitagórica está aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto, olha aqui. Né? Então, ele declara uma situação de movimento que tem como finalidade formar uma situação. Eu não fui, deveria ter ido, mas confesso que eu não fui procurar saber
do que se trata dessa história da tetractis pitagórica. Talvez eu não tenha ido em parte porque eu tenho uma grande dificuldade com essas coisas, assim, uma certa aversão eu tenho uma impaciência com essas questões esotéricas, eu confesso. Mas, enfim, eu admito que eu deveria ter dado uma olhadinha nisso e esqueci. Logo se separam e se colocam em ordem, ou seja, e a ordem é círculo, triângulo, quadrado. Da esquerda para a direita, e de cima ao holofote jogam luzes em mudança, resultando o rápido aparecimento e desaparecimento das sombras. Isto seria feito com luz branca em cima e luz amarela sobre os círculos, luz azul sobre os triângulos e luz vermelha sobre os quadrados. Vejam só. Aqui a gente tem exatamente a correspondência de cores e formas geométricas que eu mencionei antes do Kandinsky. Então, de certo modo, o que o Smetak estava propondo aqui para ser feito aqui na Universidade Federal da Bahia era uma espécie de ação kandiskiana, ação plástica kandiskiana, ação cênico-plástica kandiskiana, né? Porque a referência é absolutamente clara, né? Luz amarela sobre os círculos, luz azul sobre os triângulos e luz vermelha sobre os quadrados. Depois, haveria a mescla das cores sobre todos, e, novamente, eles se juntariam. Isso requer, em termos de iluminação, que você tenha uma iluminação a pino, vertical, branca, e que você tenha, o que é muito difícil, você ter luzes direcionáveis para esses três elementos, né? Ou seja, ou você trabalharia com... Hoje é mais fácil porque é tudo LED, né? Você teria que trabalhar com 3 luzes de LED movimentáveis que você pudesse manipular e que acompanhassem o movimento dos atores atrás dessas formas geométricas e não discrepassem muito, que é uma tarefa difícil, né? Requer um design, né, de palco que é exigente. Entretanto, uma das funções aqui do nosso curso de tecnologia de espetáculo é justamente formar cenógrafos, iluminadores e figurinistas. Então, esse é um exercício, por exemplo, que para a gente aqui seria um exercício fundante, né, o fundamental. Daí que havia toda essa ideia de a gente trabalhar isso. Isso é o tipo da situação que pode ser trabalhada como um experimento, inclusive, de treinamento para essas atividades de figurinista, iluminador e cenógrafo. Depois haveria a mescla das cores sobre todos, novamente eles se juntam e ficam estáticos. Depois de passar poucos segundos, eles se separam, quase desapercebidos. Quer dizer, não sei como se faria isso, né? Mas vai havendo uma separação entre eles. Os projetores os perseguem, e as sombras que estas figuras projetam nas paredes são agora o tema principal do palco. Existem realmente 2 planos, as figuras e suas sombras. No fundo, ele estava querendo discutir justamente isso, né? Não é um espaço de dimensões como na pintura suprematista do Malevich, mas um espaço que é denso e que se configura como ponto, como plano. Eu falei ponto porque eu lembrei de ponto e linha sobre o plano, ou seja, na verdade, o que ele está ecoando não são propriamente, não são exatamente as ideias do Malevich, que de resto, aliás, também era um esotérico, gostava não só, o Kazimir Malevich, criador do suprematismo, gostava não só, ele pegava elementos não só da tradição ortodoxa russa, como também outros elementos que vinham da teosofia, enfim, de todas as doutrinas que estavam na moda na época. No caso do Malevich, inclusive, essa proveniência da tradição ortodoxa russa acaba interferindo nas formas geométricas que ele considerava essenciais. Se o Kandinsky, com as suas improvisações, composições, construções, criou esse vocabulário baseado no triângulo, círculo e quadrado, se Mondrian criou um outro vocabulário baseado em horizontais e verticais e cores primárias, o vocabulário criado pelo Malevich era baseado no círculo, no quadrado e na cruz, né? Eu acho que depois eu posso levar ali para mostrar para vocês.
o círculo, o quadrado e a cruz. São três elementos essenciais, né? Não, a gente tem aqui um quadrado preto, uma bola e um... porque o círculo é um desses três elementos, como eu disse, mas ele colocava um círculo negro sobre fundo branco, ele colocava um quadrilátero negro sobre fundo branco, e o terceiro elemento era um cruzamento de dois quadriláteros expandidos, né, na vertical e na horizontal, que vinha a ser a cruz. Como nós sabemos, né, a cruz ortodoxa, ela, da Igreja Ortodoxa, pelo menos na Igreja Ortodoxa Russa, na verdade, um retângulo elevado na vertical, né? Outro retângulo na horizontal, que é uma cruz, até aí uma cruz convencional, e aí você tem outros retângulos menores em cima e embaixo, inclusive um inclinado na parte de baixo, né? Que representa, portanto, essa tradição católica ortodoxa. O Malevich trabalhou um pouco com esses elementos, então ele considerava que esse retângulo expandido, esticado, que era o quadrado esticado transformado em retângulo, junto ao outro era um dos elementos vocabulares básicos dele. Então, assim como o Malevich, que, aliás, criou um vocabulário para isso, complicadíssimo, ele pretendeu, inclusive, encontrar os outros elementos plásticos que faziam parte dos outros movimentos artísticos. Lá na Unavis, que era a escola que ele criou na cidade de Vitebsk, no interior da província onde ficava Moscou, ele criou uma escola, né? E essa escola, os alunos eram uma espécie de Bauhaus também, os alunos entravam na escola e os primeiros exercícios que eles faziam era fazer o quadrilátero negro sobre fundo branco, que era para limpar a sua sensibilidade de referências anteriores e começar a partir do zero. O quadrilátero preto sobre fundo branco era uma espécie de grau zero da pintura, né? A partir dali você começaria toda uma série de coisas novas. E aí ele ensinando os vocabulários das outras escolas anteriores, né? Então ele encontrou, por exemplo, para o cubismo, ele encontrou o que seria o elemento fundante do cubismo, ao que você poderia reduzir todo o cubismo àqueles elementos que é a guitarra cubista, né? Então ele fez uma linha assim e outra que faz assim. Esses seriam os dois elementos que você encontraria em todas as obras cubistas e assim por diante. É claro que isso tudo hoje soa engraçado e certamente um tanto arbitrário também, né? E efetivamente é arbitrário, né? Mas, de qualquer forma, curiosamente, curiosamente ou não, né? Faz parte daquilo que é o vocabulário essencial, pelo menos para o Malevich, e era aí que eu queria chegar. Demonstra o quão arbitrário também são esses vocabulários, né? E aqui, no caso dos Metak, os Metak está demonstrando um interesse não tanto de produzir esse vocabulário essencial, mas uma grande influência do vocabulário essencial do Kandinsky. Depois de passar poucos segundos, eles se separam, quase despercebidos, os projetores os perseguem, as sombras que essas figuras projetam nas paredes são agora o tema principal do palco. Existem realmente dois planos, as figuras e suas sombras. Deve-se entender nessa projeção que há existências esparsas de seres que voltam pela evolução do estado da existência para o estado do ser. Isso plasticamente se explica, inclusive, por causa dos tamanhos maiores e menores dos triângulos e dos círculos e dos quadrados. Portanto, eles também representam essa ideia que está lá no Malevich também, a ideia da evolução das formas no espaço, né? Veja que quando a minha mão está aqui, ela tem um tamanho, quando ela está aqui, ela tem outro tamanho. Era essa ideia que estava na obra do Malevich, era de criar, assim, imagina isso como fundo branco, criar formas que se movimentam no espaço. A gente trabalhou, eu digo a gente porque foi um grupo, a gente trabalhou em torno dessa ideia em 1997, quando o Renato Cohen
foi convidado para participar da primeira exposição de arte e tecnologia no Itaú, no recém-inaugurado prédio do Itaú, ali na Paulista, um novo, porque antes era onde fica atualmente o Instituto Moreira Salles. E aí era uma exposição chamada Arte e Tecnologia, que tinha curadoria da Daniela Busso, e o Renato Cohen foi convidado e aí nos chamou, a mim e um grupo de 5 pessoas, para fazer aquilo que ficou conhecido como, que ele chamou de máquina futurista. Lali Krotosinski, que aliás aniversariou ontem, estava nesse grupo, Cacá Diniz, que fazia iluminação, a namorada do Cacá, que eu não me lembro, acho que era Andréia o nome dela, o Vanderlei Lucentini, que fazia toda a parte de música, de som, eu fazia registro de imagem e também dei umas workshops sobre vanguardas russas, porque todo o trabalho, as reuniões aconteceram lá em casa, porque todo o trabalho era inspirado nas vanguardas russas. Nesse momento, nessa época, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, e as reuniões aconteciam na minha casa, lá na rua Arauto, na Lapa. Olha, tanto tempo isso. Ali no Parque da Lapa, atrás do cemitério da Lapa. Essa casa nem existe mais. E a gente fazia as reuniões lá porque eu tinha o material que eu tinha trazido da Alemanha, um ano antes eu tinha passado, ou foi nesse mesmo ano, não, eu estou confundindo as datas, em 97 eu fui para a Alemanha para fazer o pós-doutorado, em 98 é que a gente fez esse trabalho. Eu tinha passado uns meses em Berlim, mas que pareceram um ano, por isso que eu falei um ano, e aí eu trouxe muito material, que foi o material que foi para a minha dissertação, de minha tese de doutorado, que virou esse livro aqui, né, Construtivismo, que muitos que estão vendo conhece, e aí lá a gente conversava sobre essas coisas e eu trouxe esses vocabulários. A gente trabalhou principalmente com vocabulário que vinha do Malevich, passava pelo El Lissitzky, que foi um grande discípulo do Malevich, também criou um vocabulário próprio. E aí, além dessas pessoas que eu mencionei, também tinha a Teresa Labarré, que fazia a parte de computação gráfica. Vocês não fazem ideia o que era fazer isso naquela época, porque computação gráfica era um negócio complicadíssimo. Não tinha computador que armazenasse isso. Então, eu me lembro que ela gravou uma pilha de 50 disquetes para poder carregar nos computadores lá, que tinha um HD maior, para poder rolar essa animação. Nós bolamos uma animação que funcionava, tinha assim, e também nesse grupo estava o cenógrafo, que era o Arnaldo Melo, um grande artista, né, que projetou uma torre, inspirada numa torre projetada pelo Lissitzky, projetou uma torre feita de andaimes ROR, a ROR patrocinou, inclusive, na época, e nessa torre a gente tinha uma tela. E nessa tela a gente projetava, né, tinha um projetor colocado bem alto, e ele projetava, era um pé direito bem alto, ele projetava uma imagem animada, ela girava assim, de um quadro do Malevich, ou seja, você via as formas geométricas, aí é que chega o ponto que eu estava falando, se aproximando e se afastando, né? Ou seja, você via no espaço de N dimensões a evolução das formas dentro desse espaço. Na verdade, isso, eu tenho que parar agora, porque eu já passei do horário do bloco, isso tem que ver também com algo que se passa no mundo subatômico ou microscópico, sei lá como chame, e no mundo superatômico, né, no próprio universo, sendo que no universo, no universo exterior, né, fora da atmosfera e tal, é tudo preto, né, você não tem luz, né, porque a luz é sugada pelos buracos negros e tal. E nas partes mais ínfimas da matéria, muitas vezes você não tem fundo propriamente. Essas são ideias um pouco não intuitivas que a gente, para poder entender, precisaria pensar de outra forma. Mas, de qualquer maneira, há uma flutuação de formas nesses dois mundos. Isso já era sabido no momento em que Malevich, por exemplo, estava propondo as coisas dele. Além disso, havia toda uma discussão sobre quarta dimensão, geometria não euclidiana, já estava rolando nessa época. Eu até
mais adiante posso fazer uma conversa sobre isso, sobre essa história. E aí, bom, essas formas flutuando no espaço, alguns queriam interpretar esotericamente como formas que são correspondentes às vidas humanas. Né? Isso foi, inclusive, representado, teve gente que defendeu essa ideia, que as vidas humanas atravessam o espaço, né, como essas formas geométricas, e elas se ampliam ou se diminuem, né, num eixo ΔT, né, que seria o tempo, né, e que seria, na visão tradicional, que depois se provou que não fazia sentido essa ideia, mas seria a quarta dimensão, né, comprimento, altura, largura e o tempo, né, a passagem do tempo. A gente vai fazer intervalo agora, porque eu já passei do horário, já estamos em 45 minutos, passei 15 minutos do que eu não costumo fazer, do que eu costumo fazer, que é 30 minutos, mas a gente volta já já, é só o tempo da gente tomar uma água e ir ao banheiro e tal, a gente volta já já para dar continuidade à quadratura do círculo dos Metak. Até já.